ligo a minha câmera, que aí fica melhor. Então, iniciou a nossa gravação aqui. Então, hoje, dia 9 de junho, estamos no nosso primeiro encontro síncrono da disciplina de energias renováveis dentro do curso técnico em meio ambiente. Gostaria de cumprimentar vocês, se vocês querem fazer alguma colocação a respeito dessa primeira semana, e ontem eu liberei segunda semana do que foi colocado de material, de questão, se vocês querem fazer algum comentário. O que eu planejei para a gente conversar agora é a gente ter um momento justamente para fazer as trocas de informação, para a gente conversar, e também preparei um material extra trabalhando algumas questões diferente do que existe dentro da apostila, relacionadas mais a conceitos termodinâmicos, conceitos relacionados à movimentação da atmosfera, e que estão diretamente relacionados com a nossa fonte energética e diretamente relacionado aí com precipitação, com temperatura, velocidade de vento, que vocês já devem estar sentindo. Quem já conhece também um pouco mais o tema, sabe que existe uma variação muito dependente das condições climáticas e principalmente das variações climáticas das correntes de ar, que são no total de 5 que coordenam a formação do nosso clima, e isso diretamente está envolto na nossa matriz energética, que é preferencialmente hoje, né, só a maioria da nossa fonte energética é a fonte hídrica, então isso está muito relacionado. E também as energias renováveis, tanto a solar, que está envolta aí por uma intervenção de massa de ar, nuvem, eólica por velocidade de vento, condicionamento. Então, eu preparei um material para a gente conversar a respeito, mas primeiro eu queria ouvir de vocês, se vocês querem fazer algum posicionamento, se vocês têm alguma dúvida. Fiquem à vontade, por favor. Tudo certo, gente? Ninguém quer colocar? Tá tudo tranquilo? Certo, Suzana, obrigado por responder. Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a minha tela. Enquanto eu estiver compartilhando a tela, eu não consigo, às vezes, perceber se tem algum colega tentando entrar na nossa reunião, tá certo? Então, vai aparecer um barulhinho, eu volto aqui e permito a entrada de pessoas se aparecer. Mas caso vocês percebam, ou tem alguém também, por favor, fiquem à vontade, só ligar o meu microfone, ou em qualquer momento da nossa fala aqui, vocês podem parar, perguntar, questionar. Combinado? Então, vou passar aqui, mudar para a tela da apresentação, e aí já colocando para vocês que essa apresentação aqui eu utilizei algumas fontes e construí ela nessa ferramenta que está no cantinho inferior aí da tela, cantinho direito inferior da tela, que chama Notebook LM. Se algum de vocês trabalha com apresentações, ela é uma ferramenta muito bacana. O Google, essa ferramenta ela está disponível para em um nível de acesso grátis, e ela permite você inserir as fontes e, a partir disso, você coordenar essa formação de apresentação, e ela é muito boa na construção de esquemas. Então, para quem precisa fazer algumas apresentações, construção de esquema, e como eu já é um pouco 40 a mais, né, que não domina aí tanto o Canvas ou outras fontes para fazer a apresentação, desde que você coordene esse processo, essa ferramenta Notebook LM é muito bacana, a ferramenta do Google, e o diferencial dela é que ela permite que você insira as referências e não consulte. Ela é uma ferramenta de IA, né? Mas que ela permite você
coordenar de onde ela vai colocar as fontes. Então, isso ajuda bastante no processo de você ter dados ruins para apresentar, tá certo? Então, vamos começar a falar a respeito desse material aqui, que é material extra. Antes, vamos relembrar que a disciplina é de energias renováveis e a gente pega por definição aí o que seria energia renováveis, vocês acabam percebendo que ela tem um pouco contraditória, porque a gente parte do princípio de que a não renovável seria a fonte energética da qual você não consegue reabastecer, e você parte, então, para energia renováveis, pela oposição, como sendo energia que você consegue reabastecer, e aí você considera, então, a nossa Terra como sendo um sistema, e nada disso é finito, né? Então, a base que a gente coloca de energia renovável solar como sendo possível de renovação, nós estamos contando com o nosso maior fonte de calor, nossa maior fonte de radiação, que é o Sol, e partindo deste princípio que ele é infinito, a definição de energia renovável ela faz sentido na sua essência quando se aplica energia solar. Mas é lógico que todo conceito ela pode ser filosoficamente ampliado, e aí você vai ver que pode não ser. Então, o que a gente considera, o que vale a pena a gente pensar em termos de energia renovável? São energias que são fontes energéticas que permitem que você a utilize sem que você degrade o meio ambiente ou que você use aquele recurso numa projeção aí de geração que sem que cause um dano. Então, partindo desse princípio de energia renovável, a gente tem que as principais energias renováveis são provenientes aí de radiação, são provenientes da velocidade do vento e da energia cinética da água, gerando aí outros impactos, e cada um deles precisa também ser pensado, ser mitigado ou compensado dentro de um processo de licenciamento, de um processo racional de uso, tá certo? Hoje a gente vai concentrar mais em questão relacionada à meteorologia, que ela está um passo antes, mas dentro da disciplina a gente tem essa discussão um pouco mais aprofundada e vale a pena também vocês avançarem, quem se interessar, ler mais a respeito, que é um tema bem bacana e interessante. E trazer isso para o seu dia a dia, começar a pensar no seu pequeno ecossistema, a sua modo de vida, como que você pode trazer elementos que garantam você usar recursos de forma mais sustentável. Sustentável aqui, eu sempre gosto de trabalhar, de falar a respeito de sustentabilidade, porque eu acho que a sustentabilidade ela é hoje colocada muito a Deus dará, sem lembrar exatamente do que se trata ou do que é o conceito de sustentabilidade e como que ele é efetivamente, como ele deve ser efetivamente colocado. Primeira questão que a gente tem que lembrar de sustentabilidade é que ela nasceu de um tripé, que ela tem nesse tripé meio ambiente, ela tem economia e ela tem sociedade. Então, não basta eu olhar somente para o meio ambiente e entender ou querer fazer o uso de um recurso sem deixar de analisar condições econômicas, sem analisar condições de sociedade. O que isso quer dizer? Que a gente não pode pensar em sustentabilidade apenas no sentido do próprio meio ambiente, que os dois outros tripés deste conceito não anda. E muito usado por muitos grupos, sustentabilidade mais no sentido radical de você não utilizar aquele recurso. E não é isso. A base de uso de um recurso, ela deve ser pensada nessa logística. Esse recurso ele pode ser utilizado, mas desde que ele atenda às condições de
preservar para gerações futuras, e aí preservar no sentido, não no seu total, mas preservar de forma racional, que ele atenda a uma necessidade da sociedade e não de um grupo específico, e que ele provenha também recursos financeiros, que junto com a sociedade, está intimamente ligado. Não é o mesmo conceito, prover recurso financeiro não significa que você atenda às necessidades de uma determinada sociedade, mas geralmente eles estão andando muito junto. Se você direciona o recurso apenas para um grupo, você não está atendendo a sociedade e vice-versa. Então, depois desse comentário inicial a respeito de recurso, que é a base de toda a matriz energética, a gente começa a pensar aqui que o fundamento físico de processos de energia como um todo, ele está lá na nossa Física 2, quando a gente estuda um pouquinho mais, que é a energia térmica, ou praticamente a gente brinca lá quando está dentro da engenharia, a física menos difícil de se pensar. E a base da física, ela diz que uma fonte de calor é transmissível para outro local a partir de equações matemáticas e de uma diferença de calor. Por que eu entro nesse primeiro momento? Porque a nossa matriz energética, como eu já falei que ela é baseada em sistema hídrico, ela está diretamente relacionada com a capacidade de reservar água em grandes reservatórios e esse reservatório ligado às condições de chuva ou pluviosidade que são diretamente relacionado com a temperatura média do nosso território. E aqui nesse infográfico central com o mapa do Brasil, nós vimos aí umas isoetas, né, que são essas linhas de temperaturas médias iguais, mostrando aí para o estresse hídrico que aconteceu em 23 e 24, que foi ligado diretamente a um aumento da temperatura no nosso território, e quando a gente sai um pouco do território, a gente percebe que esse aumento de temperatura, esse estresse hídrico ocorrido aí de 23 para 24, teve causas lá no Oceano Pacífico, especificamente na linha central do Oceano Pacífico, de um esquentamento além do normal. E nesse momento, eu justifico por que eu resolvi falar esse tema com vocês nesse nosso encontro presencial, né, de forma cíclica. Porque as previsões atuais estão indicando para uma possibilidade de termos novamente agora, depois do nosso inverno ali, começando para agosto, setembro, a gente ter a possibilidade de ter um novo super El Niño, alguns modelos indicam, e alguns outros modelos dizendo que nós vamos ter um El Niño normal. Primeiro que, só para quem não é da área, não está familiarizado com o termo, El Niño, ou o menino, ou Laninha, a menina, são denominações para fenômenos naturais que acontecem no Oceano Pacífico e que trazem interferências diretas sobre o nosso território, principalmente sobre condições de temperatura e sobre condições de distribuição de chuva. Então, vamos lá mais na frente ver um pouquinho sobre esses efeitos, lembrando que a gente está aqui fazendo hoje só um vínculo com a nossa capacidade ou forma de pensar em se ter diferentes fontes energéticas para o nosso país, para a gente ter a segurança energética para o país, certo? Tranquilo, gente? Estão acompanhando? Querem fazer pergunta? Então, ainda aqui nesses primeiros slides, a gente tem que pensar o seguinte: nós temos
rotação. Se a gente quer ter uma segurança energética, precisamos ter fatores que garantam essa capacidade do nosso sistema em permitir que a gente tenha distribuição ao longo do ano de forma contínua e que essa distribuição ela seja integrada. E aí vem uma das primeiras questões que eu sempre ouço quando se fala a respeito da transição ou da possibilidade de se transitar a nossa energia, a nossa matriz energética hídrica para solar ou para utilizar aí o vento como sendo uma alternativa, e dentro das energias renováveis isso seria as alternativas possíveis. E a grande questão é que nós temos um sistema de distribuição interligado, e esse sistema de distribuição interligado, ele é construído ou pensado, ele é formatado conforme a evolução o uso e ocupação do nosso território. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Se a gente pensar, olha, nós aqui temos um território gigantesco, já tinha uma grande população aqui, mas oficialmente fomos invadidos lá em 1500 e começou a expansão ou a ocupação de forma mais cheia, né, com grandes volumes, precisando de energia, precisando de girar essa roda do capitalismo pelas beiradas ou pelo nosso litoral. Então, nós temos concentração de população nessas faixas litorâneas, que hoje estão se expandindo. Temos também grandes centros populacionais um pouco mais para dentro, mas, de forma geral, nós temos população concentrada na região sul, sudeste, nordeste, e com o aumento do agro, principalmente regiões de cerrado também com maior ocupação, demandando mais energia. Aqui a gente já traz uma primeira questão. Nós temos muita água, nós temos Rio Amazonas, nós temos Rio São Francisco, nós temos grandes rios caudalosos, volumosos, que ainda permanecem mesmo com algumas intervenções. Mas se a gente pegasse e colocasse o mapa do Brasil e sobreposse população com disponibilidade hídrica, ou onde estão os grandes rios, a gente vai ver que a região norte, ela tem, em relação às demais, uma população per capita, né, por área, uma população muito menor que as demais áreas, e, por outro lado, eu tenho aqui local onde eu tenho grande concentração de rios, grande concentração de água disponível para se gerar energia. Isso a gente discute muito lá dentro de segurança hídrica, da parte de irrigação, que é até o meu foco principal, a gente visualizar, primeiro, que se a gente trabalhar com valores brutos, médias, sem fazer localização dessas informações, a gente pode contrapor e achar que a gente tem uma condição muito boa, que, falando em termos de água, sempre foi vendido o Brasil como o país das águas, né? Sempre tivemos essa impressão, mas se desconsidera essa questão de onde está a necessidade, onde está realmente o grande volume, a grande porção de água. E aí, nesse sentido, a gente começa a pensar outra questão: onde foram colocados os reservatórios, e que estão normalmente junto com essas massas de população. Seguindo aqui, a gente vê que, lá voltando para a termodinâmica, que eu já falei com vocês, o grande motor do nosso planeta, se a gente considerar aí como sendo um sistema, a gente vai ver que é radiação solar. Porque a regra básica, e aí lembra da nossos conceitos lá de geografia do ensino médio, a gente só tem condição de vida na Terra porque nós temos uma camada constituída de gases capazes de reter a radiação que
ao ser refletida pela Terra, a parte que não é absorvida, ao ser refletida, ela vai sofrer um processo reverso. Então, a radiação ela entra com ondas curtas para a Terra. Na Terra você tem absorção e você tem emissão. Todo o corpo com mais de 0 graus de temperatura emite radiação. Esta radiação emitida pelo nosso planeta tem ondas longas. Uma vez que a gente lembrar da física, tem uma inversão entre temperatura e comprimento de radiação. Quanto mais quente, menor o comprimento de radiação e vice-versa. Sol extremamente quente, radiação, comprimento de radiação curta. Quando você vai para a Terra, que é fria em comparação ao Sol, emite radiação em ondas longas. Essa radiação em ondas longas bate nessa camada de ar que está em volta da Terra e garante aí o que nós chamamos de efeito estufa, ou que a gente tem a possibilidade de ter calor disponível. Por que isso é importante? Porque esse calor disponível sobre superfície de água permite com que haja o processo de evaporação aliado a plantas, evapotranspiração, que é a junção de evaporação mais transpiração das plantas, e ambos parte de dois princípios básicos: disponibilidade de água e disponibilidade de energia. Então, nem evaporação, nem transpiração, ou seja, nem a evapotranspiração não acontece se não tiver esses dois elementos. Ela vai ser incrementada se a temperatura for mais alta, se a velocidade do vento for maior, se tiver pressão de vapor baixa, se tiver umidade relativa do ar baixa, também aumenta a evapotranspiração. E o que isso tem a ver com energia? Isso tem tudo a ver com a nossa base energética renovável, que é a base hídrica, porque o ciclo hidrológico, ele começa com a evaporação da água, gerando nuvens que vai levar essa chuva a determinados locais, permitindo que você tenha aí as chuvas nos pontos, permitindo que você tenha reservatórios e gerando energia para essas populações em determinados locais. Quando eu tenho alteração nesta lógica, nesse sistema, nesse ciclo hidrológico, e essa alteração aqui, ela é dada por um fenômeno, como eu falei para vocês, que ocorre aqui na região central, praticamente na linha do Equador, no Oceano Pacífico, ela faz com que a gente tenha alteração no ciclo hidrológico e faz com que tenha chuvas diferentes, que ocorram chuvas diferentes, e isso vai interferir diretamente na nossa capacidade de gerar energia. Para deixar bem claro para quem está acompanhando a nossa conversa, quando eu falo de El Niño, eu tenho pelo menos uma elevação de 0,5 grau Celsius na temperatura da água, além do normal. Quando eu falo laninha, eu tenho pelo menos 0,5 grau Celsius a menos do que essa temperatura normal. Então, peguei especificamente aqui o caso de 23 para 24. Quem acompanha, quem é da área agrária, isso foi 23, 24, tivemos secas. Aqui eu estou na região do sul de Minas, então nós tivemos problema com os cafés, que é o grande motor econômico aqui da região, teve seca em 2024. E por que isso aconteceu? Porque neste ano nós tivemos, como vocês podem observar aqui, ó, de 23 para 24, nós saímos do efeito da laninha e entramos em um período que estava efeito do El Niño, modificando essa condição de circulação do vento e distribuição de chuva sobre o nosso território. E aí, aqui, de forma bem resumida, eu tenho os possíveis ou os esperados efeitos de quando acontece El Niño ou Laninha em região sul, região sudeste e centro-oeste, região norte e nordeste. Então, quando estamos em efeito de El Niño, que é o possível que entraremos agora em segundo semestre de 26, então, voltando pelo conceito, uma elevação de 0,5 graus na água,
Na região sul, eu tenho um aumento extremos de chuva. Na região sudeste e centro-oeste, temperaturas mais elevadas, ondas de calor. Norte e nordeste, déficit severo de chuva ou incremento de secas. Quando estivermos sob o efeito de Laninha, muda esse cenário. Na região sul, diminui as chuvas. Na região sudeste e centro-oeste, aumento de chuva. No norte e nordeste, você tem aumento também de chuva e faz com que você tenha essa reposição das bacias. Então, desde que a gente pensar nesses sistemas, os nossos gargalos de distribuição de energia estão relacionados com esses efeitos ou com esses picos de temperatura. A gente não vai focar exatamente nisso, mas eu só queria explicar uma questão para vocês. Nós temos ali, vou voltar nesse mapinha, peço que vocês dão uma olhada nesse cantinho, só para a gente entender um pouco. O que acontece? Quando eu tenho, se vocês conseguirem acompanhar aqui o mouse, dentro desse globo, se eu tenho uma elevação anormal da temperatura nesta faixa, o que vai acontecer? Massa de ar que está sobre a superfície, ela é mais leve, ela tende a subir e a deslocar, certo? Então, esse a gente lembra até, que eu tenho que pôr ar frio, vai ficar embaixo. Se eu quero que tenha circulação, o ar-condicionado tem que ficar numa parte mais alta. Aqui no Oceano Pacífico, quando esquenta, eu gero uma massa de ar, gera-se turbulência, que ela vai, por causa do movimento da Terra, ela vai bater aqui na Cordilheira dos Andes. Lembrando que nós temos uma formação geológica na superfície aqui no Cone Sul da América do Sul, e essa montanha, essa cadeia montanhosa, desvia esta massa de ar que se ela elevou, ela está quente e úmida, ela bate aqui nessa montanha, gera alguma elevação de precipitação, e ela vai passar pelo Cone Sul, fazendo com que eu tenha, então passa essa massa de ar, ela como por esse muro direcionada e adentra aqui pela Patagônia, fazendo interferência nas massas de ar que está trazendo umidade, que está trazendo chuva, frio ou calor para o nosso país. Então, o El Niño que acontece lá do outro lado da montanha, por uma questão de deslocamento de massa de ar, interfere diretamente nas principais entradas de massas de ar que ocorre aqui pelo sul do país, vindo da região antártica, então fria e úmida, e também em casos extremos sobre as massas de ar que estão no Oceano Atlântico, que nos adentra ao país aqui pela parte inicial norte-nordeste, na junção norte-nordeste. Então, perceba, olha, um fenômeno que acontece bem longe, passa pelo corredor abaixo do continente e interfere no nosso país. E o que isso pode trazer? No El Niño, como a gente viu nesse gráfico aqui, ele vai aumentar extrema chuva no sul, mas no sudeste e centro-oeste vai diminuir. E aí, se a gente começar a comparar a nossa matriz energética, a gente vai ver o seguinte: quando aumenta a temperatura no centro-oeste, sudeste e diminui chuva, o que isso acontece? Aumenta o consumo de energia. Ou quem tem possibilidade vai ligar o ar-condicionado, você tem aumento para guardar alimentos, faz todos os processos ligados à sociedade, vai aumentar o consumo de energia, e isso aqui está comprovado nesse infográfico, que é de 2023/24, que nós temos aumento em quase todo o país, exceto no Rio Grande do Sul, que é na parte inferior, que recebeu o efeito contrário do
É o ninho. Então, o que, que a gente está acontecendo? Quando eu venho uma massa aqui que está interferindo a entrada, ela perde força, ela concentra e fica baseado, fica mais na região sul, então tem mais chuvas na região sul. Ela não chega no sudeste, ela não chega no centro-oeste e muito menos na região norte. Se a gente fosse pegar em discussão mais ampla a esse respeito, a nossa grande salvação é que quando a gente tem momentos como esse do El Ninho, existe a formação de um corredor de umidade que vem da floresta, da floresta amazônica, que quando se eleva a temperatura aqui, ele fica mais forte, então a evapotranspiração dessa região despeja água aqui para a gente, então nossos efeitos até hoje são amenizados por causa dessa relação. Mas o que eu quero focar com vocês, estamos falando de energia. Se nós temos um aumento de energia, redução de capacidade de água, de reservatório de água, e os reservatórios estão próximos às grandes populações que estão nessa faixa litorânea, o que você vai perceber? A conta começa a não fechar. Então, apesar de eu pegar em números gerais do Brasil 2023 ter um padrão de chuva maior, essa chuva foi concentrada na região sul, que não tem significativamente capacidade de reservar esta água, e isso gerou aí um decréscimo entre o que a gente consegue armazenar e a representabilidade de cada região. Nesse gráfico aqui, a gente percebe que a representabilidade em termos percentuais de cada região e a sua capacidade de armazenamento. Então, estou comparando aqui custo, consumo de energia com capacidade de reservamento, a gente vai ver que o Sudeste tem uma capacidade de reservar aí quase que 70%. Então, veja que em condições de El Niño, provavelmente a gente vai ter um déficit entre as regiões, entre as localizações, e isso vai aparecer, ou deixar claro que existe uma vulnerabilidade na capacidade ou na possibilidade da gente ser único e dependente da matriz energética atual, que é a matriz hidrelétrica, ou se depender só da água. Então, o que a gente pensa aqui? Qual seria a solução? O que a gente pensa que deveria ser feito? O que a gente pode tentar melhorar, tentar resolver? Então, existe muitas discussões, mas para a nossa condição aqui, a gente ainda tem outras possibilidades renováveis antes da gente se pensar em condições mais extremas que são eficientes, como, por exemplo, o enriquecimento de urânio ou outras que têm uma capacidade de produzir um resíduo muito alta. E isso nós estamos falando, então, de energia solar, energia eólica. Qual que é o problema dessas questões? É que a gente precisa fazer uma interligação ou fazer um encaixe entre os processos, a geração e o sistema de distribuição. Então, hoje, o gargalo da nossa matriz energética ele é mais voltado para o sistema de distribuição do que necessariamente da nossa capacidade de se produzir energia renovável e produzir energia de forma consciente. Nesse modelinho, nesse infográfico aqui, que trata sobre a energia eólica, a gente pode observar as condições de movimentação atmosférica global, e aí a gente pensa que isso pode estar a ser alterado por esquentamento, que existe possibilidade de estarmos em um processo ou geológico ou humano, né? Não, eu não gostaria de entrar nessa área, mas de possível você ter que o nosso planeta se esquente, e isso pode gerar
ainda mais efeito sobre o nosso processo e, então, direcionando muito para as possibilidades da gente ter o uso, o encaixe dentro da nossa matriz de energia eólica e expansão da fotovoltaica ou dos processos que trabalham alternativamente à energia para o consumo. Grande questão entre fotovoltaica, a gente, se você for direto pensar, por que não ser tão incentivada, como foi há 4, 5, no comecinho, né, quando começou a aparecer a energia voltaica, o uso individual, vamos colocar dessa forma, ele está ligado à possibilidade de você não conseguir ter armazenamento de energia. E aí, essa é uma discussão mais atual que a gente pode trazer dentro de energias renováveis, que já conseguimos produzir de forma muito eficiente, utilizar a radiação, que dentro daquele conceito que eu comecei a falar com vocês, é a energia renovável mais de graça que existe, né? Porque você está utilizando uma fonte inesgotável, que é o sol, mas nós não temos capacidade, ainda não temos tecnologia que consiga fazer a reservação dessa energia. E aí, em grande escala, né? Claro, porque a gente tem o sistema, sim, tem baterias, tem outras possibilidades, mas eu digo de forma eficiente para se pensar em cidades, se pensar em abastecimento de cidades. Alternativa é a energia térmica, converter ela, a radiação em calor, também por placas, e utilizando a água, como a gente lembra lá dessa equaçãozinha aqui da termodinâmica, né, que a gente vê que a quantidade de calor trocado está diretamente relacionado com o material, o Czinho está ligado ao qual material que eu tenho que o calor está passando de uma fase para outra, a massa desse corpo e a variação de temperatura. Então, quanto de calor eu consigo aproveitar da radiação, converter em calor, vai depender do tipo de material, da massa e dessa diferença de temperatura. Então, radiação esquenta placas de silício, essas placas convertem esse calor para água, geralmente. Se a gente lembrar um pouquinho mais dos conceitos, por que que o C tem como base a água? Que a base é elemento natural que tem maior capacidade, é o grande regulador térmico do nosso planeta, tá certo? Então, fotovoltaica alternativa, grande discussão como armazenar, como interligar esses processos ao nosso sistema, que até poucos anos estava quase que unicamente voltado para a hidrelétrica, e aí você permitir que áreas tem que construir as usinas eólicas em pontos estratégicos, distribuir isso de forma melhor, garantir que eu tenha capacidade ou desenvolvimento tecnológico para armazenamento. Para pequenas residências, como a gente colocou, pensar sempre no seu ecossistema próprio, você pensar em alternativas, não só e único exclusivamente pensando na capacidade de economia, de você ter um aquecedor solar, mas também na capacidade de você estar contribuindo aí para essa variação, os picos de consumos de energia. E isso está ligado diretamente à resiliência ou capacidade de se contornar. Resiliência é esse conceito, né, de você se dobrar, de você conseguir sustentar com um impulso externo. E aqui comparo novamente entre a matriz energética hídrica, comparando como efeito de El Niño e efeito de Laninha, ou as ondas de calor que elas podem gerar. Se eu tenho uma base energética única exclusivamente hídrica, durante o período de El Niño, para o nosso território como um todo, é classificado como vulnerável. Sobre o efeito de Laninha, fica classificação excelente, porque eu tenho maior capacidade de enchimento de reservatório. Mas
tem riscos de estresse de calor e que gera aí esse estresse hídrico. Uma base eólica durante El Ninho tem alta estabilidade, Laninha também estável e ela pode ser impulsionada por correntes térmicas geradas aí, gerando mais energia. A base solar, dentro do El Ninho, tem picos de eficiência, mas durante Laninha tem eficiência aí média, por possuir maior nebulosidade. Então a gente percebe que para a nossa condição, onde está a maior população e para o que está vindo para a gente nos próximos ano, o El Ninho pode funcionar, pode estar aí a ser de um ano ou se prolongar por 2 ou às vezes 3. Nós temos que focar nessa coluna e a gente vai ver que a gente pode estar próximo a uma vulnerabilidade com o sistema único exclusivamente hídrico. Então, isso nos remete a uma regra de resiliência que o que a gente enfraquece a nossa base pode ser compensada pela eólica e pela energia solar. Então, em termos de posicionamento de território, falando sempre aqui em grande escala, a gente tem que pensar nas diretrizes ou em 4 regras, que é aceitar a volatilidade ou os efeitos externos ao nosso território, envolvendo diretamente nas nossas condições, descentralizar a geração, então a gente pensar também em reestruturar o sistema de distribuição e inovação para armazenamento de energia, diversificar o conceito de armazenamento, então a gente pensar aí em reservatórios em outras áreas, também para se aumentar essa capacidade de geração e dominar conceitos termológicos de termodinâmica, que é a base aí do futuro das energias renováveis. Gente, falei demais, ninguém falou nada, ninguém colocou a mão, ninguém falou, acho que eu estou falando sozinho aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa, quer discutir, concorda, não concorda? Ninguém vai se posicionar? Ó, a gente está aí com 50 minutos só de aula, temos previsão aí de pelo menos uma hora e pouco. Se vocês quiserem fazer algum comentário, quiserem comentar, pode ser por escrito. Eu estou acompanhando também o que vocês estão colocando aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário. Oi, Suzana, esse inverno teremos El Ninho. Então, nós temos a projeção de modelos matemáticos que indicam possibilidade de ter esse esquentamento anômalo para os próximos meses e depois do inverno. Tem projeção dizendo a respeito que vamos ter um El Ninho tranquilo e tem projeção de ter o super El Ninho, que é o que realmente traz maior preocupação. Mas não tem confirmação, tem previsão. Da última pesquisa que eu vi, nós temos a seguinte probabilidade, se eu lembro, posso falar números aqui com um pouquinho de erro, mas em grande escala é isso. A probabilidade de 48% que ocorra super El Ninho, que é elevar mais ainda daquele meio grau, e previsão de 96 ou 98 para que tenha El Ninho, certo? Então, essa é a probabilidade maior, mais recente que eu tenho visto. Paulo, a solar gera mais com o ar-condicionado ligado, seria relativo a sistemas residenciais ou industriais? Paulo, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Deixa eu ler de novo. A energia proveniente solar gera mais com o ar-condicionado ligado, seria relativo a sistemas residenciais ou industriais?
Ó, Paulo, eu acho que o seu sobre na da apresentação. Não, quando colocou energia, quando falou em energia solar, a gente está pensando o quê? A gente está apropriando da radiação para a transformação da fonte de energia, que é a radiação, em calor ou outra fonte que depois conversão de energia. Quando está com ar-condicionado ligado, são misturado, né? Uma coisa é consumo, outra coisa é geração. Energia solar depende diretamente da quantidade de radiação que chega ali, depende do material que você está recebendo e convertendo essa energia. Se agora o consumo ele vai ser relacionado aí quando você tem um aumento de temperatura no país, que é um dos efeitos do El Niño para a região sudeste, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, tem possibilidade de elevar a temperatura, você tem elevado necessariamente um aumento do consumo de energia. Eu acho que foi isso que estava lá, tá certo? Mas uma coisa independe da outra, uma produção, outra consumo. Logicamente, se eu vou ter que consumir mais, eu preciso usar mais o sistema. Maria, eu moro no Maranhão, minha cidade fica próxima à linha do Equador e, claro, sei que vai ser mais quente. Afinal, na minha região, inverno e no período de chuvas, pelo jeito vai ficar bem mais quente. Maria, essa nomenclatura de inverno aí para vocês que é quando tem chuva, né, que é o contrário do que a gente tem de concepção mais para o sudeste, né, que é quando você tem para a gente sul, sudeste, até centro-oeste, trabalha com o conceito de que nós estamos hoje, por exemplo, hoje eu saí de manhã, estava 10 graus, nós estamos entrando aí no inverno. O que acontece é que nas regiões nordeste, como tem uma temperatura sempre alta, quando chove mais, tem a sensação de estar mais tranquilo. E sim, com possibilidade de se ter El Niño, vai ter possibilidade de aumentar essa temperatura. E aí, por outro lado, vocês têm condições excelentes de vento, então, matriz energética do seu estado possivelmente maior possibilidade de geração de energia pelo vento e a radiação também, se a gente lembrar do esferoide que é a Terra, né? Quando você está próximo da região do Equador, sempre você tem a energia, a radiação chegando com angulação próxima a 90 graus, o ângulo reto. Quando você está em outras partes, essa radiação ela atinge a superfície da Terra com a radiação atinge a superfície da Terra com angulação diferente de 90 graus. Isso interfere na quantidade de energia que é possível se capturar através da radiação. Então, quem está na linha do Equador, aquele território tem maior capacidade de geração de energia solar. Seria o que consome a demanda? Sim, quando a gente está falando de demanda, a gente está falando de consumo. Quando está falando de geração, é produção. Jefferson, não sei se caberia esta disciplina, mas estas tempestades com chuva de granizo nessa época do ano aqui em Minas Gerais, como houve dias atrás, aqui muito próximo, inclusive, Jefferson, sabemos que tem relação às condições climáticas que alteradas. O El Niño não teria relação, correto? O que é essa chuva, formação, como que se forma a chuva de granizo no conceito básico? Você tem uma superfície terrestre muito quente, que gera, então, ali um vácuo de pressão. Se você tem chegada de massa de ar úmida nessa temperatura, nesse vácuo de pressão, ou seja, uma superfície muito quente, ela se eleva tão rápido que, ao perder temperatura, porque a gente lembra que quando você aumenta a altitude, diminui a temperatura pelo rarefeito ou diminuição das partículas dos gases.
Então, você tem, quando você sobe, isso até um determinado ponto, primeira camada da atmosfera, você tem declive, a temperatura vai diminuindo à medida que você eleva. Então, você tem uma massa de ar com água, então uma massa de ar úmida, que está ali numa superfície muito quente, passa por uma superfície muito quente, ela se eleva. Quando ela se eleva, ela passa tão rapidamente que a água, ela vai, o processo é muito rápido, então converte vapor, lembrando que a nossa água tem 3 estados, né? Vapor, líquido e sólido. Ela vem aqui, ó, do vapor, que é como ela está dissolvida na massa de ar, e vai para o sólido. E aí, como o sólido na atmosfera não fica mais pesado, mais denso, ela desce e não consegue, não converte em água. Então, a gente chama de granizo, nada mais, como todo mundo sabe, né, são pedrinhas de gelo, e ela se forma por essa elevação abrupta de uma massa de ar, perdendo temperatura rapidamente. Então, perde tão rápido que ela se torna gelo e volta para a superfície. Então, se eu tenho possibilidades de esquentamentos de superfície, ô Jefferson, de forma mais acentuada com o El Niño, sim, existe uma possibilidade de ter relação, mas para isso tem que adentrar massa de ar úmido para que a chuva, para que aconteça, tá certo? Mais perguntas, gente? Mais comentários? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar a apresentação aqui no sentido de compartilhar. Então, parei aqui de compartilhar a tela. Vou desligar a gravação. É muito bom estar com vocês nesse tempo. Espero a gente ter mais oportunidades para conversar.